declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amém. Amém. Irmãos, antes de falar do texto que a gente leu, eu quero falar um pouquinho antes, voltando nos primeiros versículos de Joel 2, em que é um capítulo mais profético, em que Joel fala de um grande e poderoso exército que vai vir no dia do Senhor. Aí eu vou ler os 2 primeiros versículos. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas futuras gerações. Joel aqui é revelado para ele que um poderoso exército ia vir para a destruição daquele povo, ia vir para um juízo que ia acontecer para eles. E a primeira coisa que a gente pode aprender é que esse exército ele era muito organizado. E se a gente for ver como ele se organizava, por exemplo, no versículo 8, fala assim: eles não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Esse exército estava contra o povo desse país. É Sião, a cidade, se eu não me engano. Ele vai vir contra esse povo. E aí aqui diz que eles não empurram uns aos outros. E se a gente for ver a igreja, que é o exército do Senhor, tem tantos irmãos que estão empurrando os outros. E aqui fala, cada um marcha sempre em frente. Eles não se desviam do caminho. Nosso alvo é Cristo e nós precisamos seguir sempre em frente. Ao invés da gente seguir o nosso alvo, a gente tem se desviado para cuidar da vida do irmão. E o nosso trabalho é acolher, é amar. E aqui fala que eles não empurram uns aos outros. Infelizmente, na igreja, os irmãos estão empurrando os outros, sendo que era para nós sermos corpo, unidos. E ainda continua no versículo 8: avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Quando os dardos vêm, eles não desfazem, eles continuam juntos. Os dardos são as aflições. E na igreja, quando as aflições da vida, quando os dardos vêm para nos afligir, a igreja para. A igreja desfaz a formação. Qual exército aqui estaria mais pronto para uma batalha? Qual exército aqui venceria essa guerra? Porque muitas vezes a igreja está desunida, está desfazendo a formação. Quando os dardos vêm, ela para. Por mais que esse exército venha para o juízo desse povo, a gente tem muito que aprender. Na Bíblia fala que o bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então não é para empurrar o irmão, a gente tem que seguir. O nosso alvo é Cristo. A gente tem que colocar Cristo em primeiro lugar. As outras coisas não nos importam mais. Esse exército ele é tão poderoso que no versículo 10 fala assim: diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Foi revelado a Joel que vai vir esse exército, um exército que faz as estrelas perderem o brilho. Eu acredito que ele se encheu de temor. Aqui mostra como a gente sozinho, como a gente sem Deus, a gente está tão indefeso. A gente está perdido. Nós contra esse exército, sem Cristo, a gente não consegue batalhar. Ele que guerreia as nossas guerras por nós. E aí que entra o versículo 12, que é o que a gente leu. Agora, porém, declara o Senhor. O Senhor declara um porém agora. Por mais que Joel, durante todo o começo do capítulo 2, ele pregou a destruição, ele pregou que vai vir um exército que vai arrasar o país, ele fala, agora, porém. Quando nós pregamos destruição, a gente tem que pregar salvação.
pessoas que estejam dispostas a se entregarem por completo, a entregar o coração inteiro. Porque às vezes a gente quer entregar só um pouco da nossa vida. A gente entrega uma parte, a outra parte a gente fica para nós. Não, deixa que eu cuido. Nós temos que nos entregar por completo. Jesus quer pessoas que entregam o coração. O primeiro mandamento e o mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus tem que ser a prioridade. Se não for de todo o coração, a gente não está cumprindo o primeiro mandamento. E o mais bonito que eu achei do versículo 12: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Ele usa o verbo voltar. Voltar é ir para um local onde você já esteve. Então Jesus está falando, Jesus não, é o Senhor. Ele está falando para quem já esteve na presença dele, para quem já entregou o coração e não entrega mais, para quem está fora da presença. Jesus não está falando para descrente, Jesus está falando conosco. É com a igreja. Jesus pede para a igreja se voltar para ele, porque muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. A Bíblia fala: o amor de muitos se esfriaria, e o amor de muitos tem se esfriado. Por isso que o Senhor manda voltar. Jesus não ia dar esse discernimento para Joel se algo não estivesse acontecendo de errado. Precisava de mudança. Então ele fala que é para voltar. É a igreja que precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar a entregar todo o coração, voltar a se prostrar diante do Senhor. Porque as coisas desse mundo têm entrado tanto no nosso coração que a gente esquece que Deus tem que ser o primeiro. Como eu disse do exército de Cristo, Paulo fala para Timóteo que nós somos exército de Cristo, soldados, e um soldado não se envolve com as coisas da vida civil. Então a gente não pode se envolver com as coisas dessa terra. A gente tem que focar sempre no céu. Como a gente já disse, é para seguir sempre em frente. Não importa o que aconteça, a gente não desfaz a formação. Continuando no versículo 12, com jejum, com lamento e com pranto. Quando ele fala isso, ele fala: eu quero que jejuem, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês canteiem, porque Jesus se alegra quando a gente chora. Na Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Jesus estava pedindo para cantear, para chorar, é para lamentar na presença dele, porque nós estamos totalmente indefesos e somos inteiramente dependentes do Senhor. Então a gente precisa chorar, jejuar, se prostrar na presença dele. Aí, versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Nessa época eles tinham o costume de rasgar as vestes, se vestir de saco, jogar cinzas, e era um ato de humilhação, de arrependimento. Mas chegou uma hora que era só de aparência. Eu imagino o Senhor olhando para eles e falando assim: para mim não importa nada se o coração não estiver rasgado também. Jesus, ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. Então, se a gente não tiver com o coração rasgado, do que adianta o que a gente faz em público? Do que adianta as aparências, o que a gente mostra para as pessoas, se a gente não tem vida com Deus, se a gente não rasga o coração? Não importa de nada, porque quem vai nos julgar no final é o Senhor. Então Jesus, ele está chamando a gente para se voltar para ele, para entregar todo o coração, para se rasgar na presença dele. Em Salmos fala que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado, e eu peço para o Senhor me ajudar a rasgar o meu coração, a me entregar completamente, porque assim o Senhor está perto de nós. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Ele repete, é para voltar, é muito importante. Pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. O que eu percebo aqui é que Deus é tão bom e a gente não faz nada para Ele, mesmo Ele sendo assim.
Mas a gente tem feito tantas coisas, a gente esquece de Jesus. Então a única pergunta que veio na minha mente é: o que a gente está fazendo que a gente ainda não se entregou por completo? Do que tem valido a nossa vida? O que a gente está fazendo? Porque o Senhor é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é muito paciente, Ele é cheio de amor. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho por nós, para que a gente não pereça, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Deus pede para nós nos arrependermos. E o maior beneficiado em se arrepender é o arrependido. Então, não tem desvantagem em nós nos arrependermos. Só que o nosso coração está aqui na terra. A gente não consegue pensar nas coisas do céu. Mas a gente vê que tem tanta vantagem da gente se arrepender. Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele mostra zelo pelo seu povo. A gente tem a vida eterna, a gente tem esperança em morar no céu. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ele não envia a desgraça para aqueles que se arrependem. Ele falou do exército, mas com Jesus a gente não precisa ter medo dos exércitos que vierem. Como a gente viu, a gente não está preparado para a guerra, mas ainda bem que não é a gente que luta, porque a gente é fraco. É o Senhor que luta por nós. E aí do versículo 14 até o 17, eu vejo um desespero muito grande em Joel. Eu vejo Joel gritando nas ruas para as pessoas se arrependerem. Olha o que ele fala no versículo, a partir do versículo 15: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que não no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e do altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Aqui, Joel, ele estava com muito temor, ele entendeu que a gente precisa desesperadamente de arrependimento. E é todos. Por isso que ele fala: decretem uma assembleia sagrada e chamem todos, homens, mulheres, os velhos, as crianças, até as que não de peito. Os recém-casados podem sair dos aposentos. É para todos, porque todo mundo precisa se arrepender. E é logo, porque a gente não sabe o dia nem a hora. O arrependimento é urgente. E é por isso que Joel, eu imagino ele gritando nas ruas e falando para as pessoas se arrependerem. E é por isso que Joel é tão atual, porque mesmo ele sendo escrito há 800 anos antes de Cristo, a gente continua precisando se arrepender. A igreja continua precisando se voltar para o Senhor. Olha o que fala no capítulo 1, versículo 3: contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Joel é para ser pregado, é para ser contado por gerações, porque a gente precisa de Deus. As pessoas são sedentas de Cristo. E aí o versículo 17, ele fala assim: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Aqui ele chama as pessoas para clamarem por misericórdia, falando: poupa, Senhor, porque se o Senhor não nos poupar, ai de nós. Então ele estava falando de novo, é para chorar no templo. E eles pediam por misericórdia. Não faça da tua herança objeto de zombaria. E aí no versículo 18, no versículo 17 é a oração, no versículo 18 é a resposta do Senhor. E aí ele fala assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra. Aleluia! E teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu. Glória a Deus. O Senhor responde. A única coisa que Ele pede é para a gente se entregar, é para a gente voltar ao primeiro amor, voltar a entregar tudo. É isso
Ele tem piedade. E olha o que ele fala: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Isso daqui, fora do contexto, não dá para entender, porque é trigo, vinho novo, azeite. Mas se você ler o capítulo 1, fala que a terra estava arrasada. Veio uma praga de gafanhotos e destruiu tudo. No versículo 10 do capítulo 1 fala: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Deus manda exatamente aquilo que nós precisamos. Ele sabe, Ele nos conhece, porque, como eu disse, Ele não vê como o homem vê. Então Ele manda o suficiente para satisfazê-los plenamente. E Ele ainda fala: nunca mais farei de vocês objeto de zombaria entre as nações. Então, o que eu entendi de Joel, o que fica é que, é a pergunta que eu falei: o que a gente está fazendo na nossa vida que nós não nos entregamos para o Senhor? Uma vez eu vi uma coisa na internet que falava sobre como muitos homens de Deus morreram. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Teve homens que morreram queimados, que foram cortados ao meio. Tem tantas tragédias, pessoas enforcadas. E eles estavam alegres por serem dignos de morrer pelo nome do Senhor. E a gente, se Deus pedisse para a gente cortar o nosso dedinho, a gente não cortava. E aí, em cima, depois de ter falado sobre todas essas mortes, perguntava assim: qual é o seu problema mesmo? Porque, irmãos, quando os dardos vêm, a gente precisa olhar para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro. Porque muitos homens de Deus passaram por tantas coisas e, comparados a Ele, a gente não passa por nada. A gente precisa estar com o coração firme no Senhor e pregar a palavra dele de arrependimento onde quer que nós formos, porque diz: